Você sabe usar o verniz marítimo? Faço essa pergunta porque esse é um tipo de produto, um tipo de verniz muito usado pelo pessoal que trabalha com peças e móveis de madeiras, mas se ele for usado da forma errada ou em situações onde ele não pode ser aplicado, você vai ter problemas, como eu também tive no passado. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o verniz marítimo e para isso eu vou fazer a aplicação desse acabamento num banco de madeira de demolição que merece proteção e acabamento, assim como muitas outras peças de madeira. Vem comigo para mais esse episódio de Marcenaria Amadora. E a parte de acabamentos é o que gera a maior quantidade de dúvidas aqui no canal, e não é para menos, porque existem vários tipos de acabamentos e cada um tem as suas variações. Por exemplo, stain, existem vários tipos de stains. Verniz, vários tipos de vernizes. Nós temos seladoras, isolantes, removedores químicos, cupinicida. E o que existe também é uma série de informações incorretas na internet. Tem muita informação certa, mas existem informações duvidosas sem nenhum tipo de embasamento. E tudo que eu apresento aqui no canal são informações validadas pelo fabricante Montana Química. Então são informações corretas, pode acreditar. Convido você também para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, acessa a playlist Montana Esclarece. Existem vários vídeos tutoriais onde eu mostro a aplicação correta dos produtos nas mais diversas peças de madeira. Agora vamos falar do verniz marítimo. E como eu havia falado, eu vou aplicar o verniz marítimo num banco de madeira de demolição. E esse banco não é um banco novo, ele já estava sendo usado, tanto é que o acabamento que foi aplicado já está bem desgastado pelo tempo. E aí vem a primeira dica: quando você tem que aplicar um novo acabamento, independente de qual seja, e quando você desconhece o acabamento anterior, a recomendação é que você remova todo o acabamento anterior, porque ele pode prejudicar o novo acabamento. Por exemplo, se o acabamento anterior não tem nenhum tipo de filtro solar e você aplica um novo acabamento e coloca esse banco, essa peça, em alta exposição do sol, pode ocorrer o desplacamento. E foi exatamente isso que eu fiz nessa primeira etapa de restauração desse banco de madeira de demolição. E para fazer a remoção do acabamento anterior, que me parece um verniz com algum tipo de tingidor, eu usei o Striptease, que é um removedor químico. Já mostrei esse produto aqui no canal, inclusive fazendo remoção de PU, de laca, remoção de pinturas em vidros. E tem também um outro removedor químico muito conhecido, que é o Novodeck Claridec, especialmente aí para decks em superfícies que são horizontais. A vantagem do Striptease é que ele é um produto em gel, então no caso do banco que tem superfícies que são na vertical, fica muito mais fácil. Como que é a aplicação? A gente abre a lata, muito cuidado com a lata do Striptease, porque ele é um produto químico muito forte, tanto é que tem um barbante. Esse barbante é um respiro da lata, então uma vez que você fez a abertura, quando você vai fazer o fechamento da lata, você tem que deixar esse barbante para o lado de fora. Mais uma vez, você não pode chacoalhar nem agitar a lata do Striptease, então abra com cuidado, mexa o produto também com cuidado e faça a aplicação usando uma trincha, um pincel em toda a superfície que você quer retirar o acabamento. Mesmo que você tenha uma peça grande, faça a aplicação por partes. O tempo de ação do produto é de 3 a 15 minutos e se ele secar, você vai ter que aplicar novamente para fazer a remoção. Uma dica: nem sempre o acabamento forma aquelas bolhas que chega a ser até satisfatório, por isso marca no relógio, deu tempo, você pega uma espátula e começa a fazer a remoção. E dependendo do tipo do acabamento usado, você vai precisar fazer mais de uma aplicação. Existem algumas peças que chega a ser até engraçado. Por exemplo, quando tem pintura, você aplica o Striptease, você faz a remoção de uma cor, encontra outra cor. Faz a aplicação, remove uma cor, tem outra cor. Então vai repetindo o processo. Pode ser que você, na primeira aplicação, você já consiga remover tudo e está ok. Como todo removedor químico, é preciso fazer a neutralização, e no caso do Striptease, nós usamos o thinner. Então você pega um paninho, uma estopa, e dependendo da superfície, pode ser até um pincel, e faz a aplicação. Tem que aguardar entre 3 a 5 horas para a secagem total do solvente para que você possa entrar com o novo acabamento. Essa etapa é muito importante que você trabalhe muito bem nos cantinhos, porque senão quando você passar o novo acabamento, o Striptease que ficou por ali, porventura algum resíduo, ele pode atrapalhar a aderência
desse novo acabamento. Depois da remoção do acabamento, eu fiz um lixamento. Esse não foi um lixamento de abrasão para remover o acabamento, mas um lixamento de nivelamento. Algumas fibras estavam levemente arrepiadas, então a gente pode ver que é uma madeira que está bem desgastada pelo tempo. Então eu fiz o lixamento usando uma lixa grão 180 com a lixadeira. Em alguns cantinhos trabalhei com o lixamento manual antes de fazer a aplicação do verniz marítimo. Aliás, aí eu fui descobrir porque foi usado um verniz tingidor, porque esse banco ele tem vários tipos de madeiras, não é um tipo só. Então tem madeiras mais avermelhadas, madeiras mais amareladas, mas eu gostei porque deu um charme especial para essa peça. E para fazer a aplicação do acabamento, eu levei essa peça lá para a serra de fita. Lá eles têm uma grande cabine de pintura e é muito bom trabalhar num ambiente como esse, porque você tem um grande exaustor, você tem um ambiente controlado, sem partículas, então fica tudo muito mais fácil. Eu fiz a aplicação do verniz direto na madeira sem o uso da seladora. Aí vem um grande erro que muitas pessoas cometem. A seladora ela pode ser usada como uma base de nivelamento para vernizes, mas não pode ser aplicado em peças que vão ficar em ambientes externos, porque a seladora ela não possui nenhum nível de proteção solar. Então, se é uma peça que vai ficar no ambiente interno, ok, é até recomendado, porque você consegue fazer um nivelamento melhor, então a peça fica com um toque mais sutil depois do acabamento do verniz. Mas esse banco ele vai ficar numa área externa, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nesse caso, não pode ser usada a seladora e a aplicação tem que ser feita direto na madeira. E o verniz que eu apliquei nesse banco foi o verniz marítimo Premium da Montana. Esse verniz é ideal para aplicação em portas, portões, janelas de madeira e ele possui um nível de filtro solar. É exatamente sobre isso que eu quero falar com todos vocês. É um ótimo produto, mas ele não pode ser usado em peças que vão ficar em alta exposição solar. Tanto é que ele não é recomendado para decks. Já vi algumas matérias falando sobre isso e isso não é verdade. Existem outros tipos de vernizes e outros tipos de acabamento como o Stain que possuem mais de um nível de proteção solar ideal para decks. Então fique atento quando você for fazer a escolha do verniz do acabamento para sua peça. O verniz Premium Marítimo da Montana, ele é um produto que pode ser usado para aplicação em peças de ambientes internos e ambientes externos, seguindo essa recomendação do índice de proteção solar. Ele é um produto pronto para uso, então você pode usar pincel, você pode usar rolinho. No caso de pistola, você precisa fazer a diluição em até 5% usando água Haas. Atenção, tem produtos que são diluídos com thinner e nesse caso, desse verniz, a diluição é feita com água Haas. Independente da aplicação, tanto para uso interno ou externo, são necessários 3 demãos. Aqui um outro ponto, respeite o intervalo entre as demãos, não acelere essa etapa porque você pode prejudicar a durabilidade do produto. O tempo de secagem entre as demãos é de 12 horas. Depois que eu fiz a primeira aplicação, o que aconteceu? Esse banco ele deu uma leve arrepiada. Então eu fiz um lixamento usando uma esponja abrasiva de grão alto de 280. Fiz o lixamento só para suavizar, tanto é que sai um pozinho branco. Então limpa bem a peça e aí você faz a segunda aplicação, aguarda o tempo de 12 horas e vai para a terceira aplicação. Se você seguir exatamente o passo a passo de aplicação, esse verniz vai te oferecer uma proteção da peça por 2 anos, só lembrando do nível de exposição solar. O tempo de secagem para que você possa movimentar e usar a peça é de 24 horas após a terceira demão. O verniz que eu usei, ele tem um tom de brilho fosco, que eu achei que combinou muito bem para esse banco de madeira. Agora com você, escreve aqui no campo de comentários o que você aprendeu sobre o verniz marítimo ou sobre qualquer outra etapa de acabamento que eu apresentei nesse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, porque conteúdos assim você só encontra aqui na Marcenaria Amadora. Forte abraço e até o próximo episódio.